Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula de História. Na aula passada, nós estávamos lá iniciando, nós iniciamos ali a nossa discussão sobre a crise, na República Romana e que depois levou aí à falência da República Romana, dando aí condições para o advento, do Império Romano, certo? Então, nós paramos, Então, tá aqui a aula do sexto ano, professor Jefferson Rodrigues. Nós paramos nas questões, Eu pedi para que vocês realizassem para a gente as questões da página 236. Foi isso? Então, hoje, o início da aula será nós pensarmos um pouquinho junto nessa atividade aqui da página 236 e posteriormente nós vamos andar mais um pouquinho aí no capítulo. Só vamos encontrar aqui as atividades para nós começarmos aqui a nossa aula de hoje. Me contem aí, Como que foi essa experiência? Foi tranquilo realizar essas atividades? Ficou difícil? Eu acho que está tranquilo, porque as questões elas são bem diretas, São bem didáticas, então creio eu que nós não tenhamos aí problemas para poder resolver essas atividades não, certo? Então, só para a gente aí nos ambientando. Então, enquanto a gente chega lá, peguem aí o material de vocês, se preparem para que nós consigamos aí, realizar a correção das atividades. Então, vamos lá. A primeira atividade, a questão número 1, ela está perguntando para a gente, o autor ali, ele nos questiona quais foram ali os principais motivos que levaram Roma a esse processo de política expansionista, O que fez com que Roma aumentasse ali, o seu desejo por expandir o seu território? Nós sabemos que uma das características ali que foi fundamental para isso foi que o processo de expansão de Roma ele está diretamente ligado à forma com que Roma encontrou para garantir ali as suas defesas territoriais e ao mesmo tempo ela busca ali territórios novos, dependente, da necessidade que Roma tinha naquele momento, que era o crescimento da sua população. Então, o crescimento populacional de Roma, acercado ali, somado com a necessidade, de que Roma se desenvolvesse ali, foi primordial para que a Roma, antiga ali, esse processo de Roma enquanto república ali, expandisse seus horizontes ali, expandissem as suas terras, Só que aqui, pessoal, é importante nós não esquecermos também que um outro ponto básico, desse processo de expansão, que acarretou ali na conquista de terra, está diretamente ligado ao processo de navegação do território romano, do território ali próximo, a Roma, Nós sabemos que o Mediterrâneo ali, a conquista do Mediterrâneo, ela é fundamental para esse processo de expansão do território romano. Logo, nós podemos afirmar, que os principais, motivos, para que Roma se expanda está lá o aumento da população romana, eu acho que ali como primeira característica, com o aumento da capacidade, com o aumento da população, nós temos ali a necessidade de defesa do território romano, e para defender ele
perdão, a República Romana, ela começa a expandir as suas terras. E esse processo de expansão ali também se dá graças ao processo econômico, né, romano que se tinha presente naquele período. Ok? Então, a questão número 2, vamos lá. Um dos principais fatores históricos, né, do processo expansionista romano foram as guerras púnicas, né? Então, vamos lá, né? Antes de passar para 3, né? O que foram as guerras púnicas, né? Eu acho que vai ser mais tranquilo se voltarmos, né, para esse slide aqui que ele faz aqui um resumo, né, do que foi as guerras púnicas. Nós sabemos que essas guerras púnicas elas foram divididas lá, né, em 3 grandes fases, né. A primeira fase da Guerra Púnica, que está lá no ano 264 até o ano 241, ela está diretamente ligada aos confrontos, né, que ocorreram ali no mar, né, onde os cartaginenses, como eu falei na última aula, que se destacavam ali nas navegações, eles decidiram então que eram descendentes dos fenícios e grandes conhecedores, né, da arte da navegação. Eles eram ali reconhecidos por fabricar excelentes, né, navegações para se defender dos romanos. Então eles aprendem as técnicas de construção marítimas e vai criar ali modelos iguais aos dos cartaginenses, né? Com isso, ajudados ali pelos gregos, a primeira etapa da Guerra Púnica ela é vencida, né? A segunda Guerra Púnica, né, ou a segunda etapa da Guerra Púnica, ela vai acontecer ali do ano 218 até o ano 201 anticristo, né? Então essa guerra ela se concentra na conquista da Sicília, né? Por quê? Ao tomar, né, a ilha da Sicília, é, Cartago, né, ele começa ali a dominar também Sardenha. E isso ele vai estabelecer o domínio sobre toda a Grécia Magna. O que, na verdade, vai dizer ali do segundo conflito como a reação, né, dos cartaginenses em relação às derrotas que eles tiveram aos romanos ali no primeiro conflito. A reação, né, de Cartago a essa derrota vai gerar o segundo, ou a segunda, melhor dizendo, né, Guerra Púnica, que vai aliar ali, né, a briga pela Península Itálica, onde a conquista, né, da Península Ibérica vai forçar então os cartaginenses a recuar, onde mais uma vez os romanos ali vão conseguir êxito, né, nesta Guerra Púnica. E por fim, a terceira fase da Guerra Púnica, ela está diretamente ligada ao conflito, né, que aconteceu ali, apesar de forma bem mais rápida, né, foi um conflito bem mais violento ali sobre a liderança do Emiliano. Após os 3 anos, os romanos derrotaram, né, de forma definitiva os cartaginenses. Destruíram então Cartago, esvaziaram, né, esvaziaram as cidades, né? Nós sabemos ali da queima de grandes legados acadêmicos, né, de grandes produções intelectuais dos cartaginenses e ao mesmo tempo escravizaram ali o povo, incendiaram toda a região e depois colocou sal, né, jogou sal sobre a região incendiada com a intenção de que os cartaginenses não conseguissem mais produzir na terra, ficando assim então sobreviventes escravizados, né? Então aqueles que não cederam ao processo de escravidão, né, eles acabaram então se espalhando ali por toda a Europa. Então, com isso, eu acho que nós conseguimos aí, né, estabelecer o que foi aí essas guerras, né, as guerras púnicas, certo? Terceira e última, nós estamos aqui pensando, né, quais foram as consequências
dessas guerras púnicas na antiguidade, né? As consequências aqui elas estão demarcadas para da seguinte maneira, né? Primeiro, com os romanos dizimando, né, ali os seus rivais, acabando com os seus rivais, e vão também estabelecer ali uma hegemonia do Mediterrâneo, onde eles vão consolidar uma política expansionista. Uma segunda, uma segunda ação, né, decorrente dessa, desse processo foi ali o fortalecimento do comércio, onde surge uma nova classe social que seria o dos homens novos, ou então os cavaleiros. Essa classe ela vai enfraquecer diretamente os patrícios. Lembram lá que nós temos os dois pilares lá, os patrícios e os plebeus? Então, essa nova classe ali vai diretamente enfraquecer os patrícios. Depois, nós temos como terceira característica ali, né, deste período, nós temos ali que os pequenos e médios proprietários de terra, eles começam, então, a não se sentir mais satisfeitos com as suas produções agrícolas, gerando ali a necessidade do comércio. E isso vai criar entre eles, né, uma dívida tão grande que eles não vão conseguir pagar. Aí então eles vão acabar vendendo suas terras para os grandes donos de terra, né, para os grandes proprietários. Ou seja, né, o valor da terra ele começa a se tornar insignificante na medida em que produzir em pequenas parcelas de terra se torna muito difícil e eles não conseguem ali, não existia nenhuma forma de financiamento ou coisa do tipo, e quando eles conseguiam ali algum empréstimo, eles não conseguiam pagar. Logo, os grandes proprietários, né, os ricos proprietários, eles começam ali a engolir as pequenas propriedades. E por fim, né, a última consequência ali seria a conquista de novas terras, né, que vai ali desencadear o aumento do número de escravos, tendo em vista que os romanos escravizavam os perdedores, né, da guerra, e esses escravos então passam a ser usados nas atividades econômicas. Isso vai gerar um grande desemprego e uma grande satisfação diante dos plebeus romanos, que vai reagir aí e provocar vários conflitos internos dentro da República Romana, certo? Então, com isso, nós concluímos, né, a correção aí das três atividades da página 236. Vamos lá? Vamos continuar, então? O próximo tema seria os conflitos sociais e a luta pela reforma agrária. Vocês acompanham comigo lá no finalzinho, página 236, né? Abre aí o livro de vocês, né? Vocês acabaram de fazer a correção. Vamos prosseguir aí a partir da página, então, 236. A característica, então, né, desses conflitos sociais e a luta aí por essa reforma agrária, ela vai estar diretamente ligado a... Vamos lá. Tá. O computador parou aqui. Mas enfim, né? Esses conflitos eles estão diretamente ligados lá no tempo, né? Se nós formos estabelecer assim o tempo, lá no século II a.C., onde os conflitos sociais que ali eram diferentes, né? As relações do período monárquico e o início do período republicano romano. Nessa época, portanto, as disputas elas se davam ali entre os plebeus que queriam mais direitos políticos e os patrícios que queriam manter os seus privilégios. De outro lado, né, como nós já vimos, muitos conflitos vão acontecer ali entre essas duas classes, mas de forma assim progressiva, né, de forma paulatina, os plebeus eles começam ali conseguir, né, a possibilidade de uma maior participação direta ali nas principais decisões
políticas dentro do Estado, da República Romana, e aí vai surgir então uma nova classe social, que seriam ali os homens novos, né? Esses homens novos vão enfraquecer ali os patrícios, e isso vai gerar uma disputa pelo poder político, onde especificamente a luta pelas terras cultiváveis vai permanecer então em sua maioria na mão dos patrícios. Vamos ver. Então, ali os. Tá. Então, ali, né? Com o surgimento, então, né? Dessa nova classe social, que nós conhecemos aí como os homens novos, nós temos, então, essa, essa resistência aí, né? Dos plebeus em relação aos patrícios. Então, os primeiros movimentos que ali são liderados pelos plebeus são os irmãos Graco, né, que foram eleitos então tribunos pela plebe, e depois em períodos diferentes eles elaboraram leis que vão atender às exigências dos plebeus, ali que vai desagradar assim em grande partes, né, os patrícios, que eram ali os grandes proprietários de terra. É, um dos irmãos, né, o Tipério Graco, ele lá no ano de 1100, de 133 a.C., ele vai criar a lei agrária, que se tornou ali bastante polêmica, né, a reforma agrária. Essa lei ela vai determinar que as pessoas que tivessem um limite, né, de extensão de terras, mais ou menos ali cerca de 309 acres, e que as terras públicas fossem distribuídas aos plebeus. Essa medida vai possibilitar, então, segundo a lógica dele, né, que existisse muitas pequenas propriedades. O que vai ocorrer ali, consequentemente a isso, é o enfraquecimento dos grandes proprietários, ou o enfraquecimento dos grandes donos de terras, né, dos grandes patrícios. Essas ideias elas vão desagradar os patrícios de forma brusca, que vai mandar matar o Tibério, né? E em um dos seus e os seus partidários também. Com a morte do Tibério, o seu irmão Caio Graco, ele é eleito tribuno da plebe, e ele vai dar continuidade à luta da reforma agrária que o irmão dele iniciou. O Caio, então, ele vai buscar o apoio dos cavaleiros, que é essa classe social que acabara de nascer, né? E para poder garantir, então, a aprovação da lei, que ali baixaria, né, o preço do trigo para aumentar a produção. Na medida, então, em que foi atacado ali pelos grandes proprietários de terra, o Caio ele é assassinado pelos seus partidários, e eles são condenados ali. Outros tribunos da plebe também foram eleitos e tentaram retomar a reforma agrária, como o Marco, que também foi assassinado neste intento, né, nessa vontade aí de fazer com que o espaço romano, né, fosse um espaço ali mais justo para todos, né, que todos tivessem ali acesso ao que lhe seria de direito, certo? Depois nós temos ali a crise, né, que está falando ali da decadência romana, né? Nós podemos destacar ali que dentre os fatores que levaram ao enfraquecimento desse sistema republicano de Roma, nós podemos destacar, né, primeiro, tá, o primeiro fator, né? As crises sociais, né? Ou seja, essas diversas discussões ali acontecendo entre os patrícios e os plebeus. Depois, o fortalecimento do comércio marítimo. Posteriormente, o surgimento de uma nova classe social, os homens novos ou os cavaleiros. A disputa
por terras e a luta ali pela reforma agrária travada ali entre os patrícios e os plebeus. O processo de expansão territorial romano também é decisivo aí nessa decadência da República Romana e, por fim, a revolta dos escravos, né, principalmente liderada ali por Espartaco. Eu acho que a maioria de vocês conhece aí a história de Espartaco ou tem alguma ideia, né, da história ali de Espartaco, certo? Então, o que vai levar, né, a decadência dessa República Romana está ali alicerçado nesses fatores, né? A crise, né, a constante debate entre os patrícios e os plebeus, o fortalecimento do comércio marítimo, né, vai fazer com que a expansão ela se torne eminente ali, e logo também o domínio, né, de alguns grandes nomes sobre esse processo de expansão da República Romana, que se tornaria ali um império. O surgimento, então, da nova classe social, que até então, né, é uma grande novidade para os romanos, que é os homens novos ou então o pessoal lá, né, os guerreiros, né, do exército. Depois, a disputa por terras e essa incessante briga, né, em relação a essa reforma agrária, esse processo de expansão territorial, mais uma vez, né, e ali a revolta dos escravos, liderados ali por Espartaco. Lembrando que a maioria dos escravos romanos nesse período eram vencidos de guerra. Então, todos esses aspectos, né, eles foram ali fundamentais, eles são determinantes para que Roma atravesse, então, essa grave crise social e política, a ponto de enfraquecer as suas defesas territoriais. Neste momento vai se iniciar um período de disputa pelo controle político. É como se dissesse assim, olha, quem está governando não está dando conta, então deixa que eu vou fazer, né? Então, inicialmente, comandantes militares, né, como Mário e Sila, eles vão controlar a política romana, mas eles são depostos com rapidez, né? Depois o Senado tenta aí, né, essa interferência direta, onde foi estabelecido, como já vimos, né, um novo sistema político de governo, em que se não houvesse apenas uma pessoa no poder, né? Então estabelece ali o chamado triunvirato, triunvirato, né? Onde se estabelece ali o primeiro triunvirato e em que três governantes tentariam ali, né, decidir coletivamente quais seriam as ações econômicas e sociais em que Roma iria se organizar. Eu não vou voltar na questão do triunvirato porque nós já vimos isso na aula passada, ok? Então, o primeiro triunvirato, né, que aconteceu lá do ano 59 até o ano 46. O primeiro triunvirato, ele tem ali, né, o Pompeu, o Crasso e o Júlio César. Só que o que acontece, né? Qual que é o grande problema do triunvirato? É que esses governantes, eles não queriam governar em três pessoas, eles queriam governar sozinho, né? Aí é claro que vai haver ali uma disputa, né, por quem manda mais. Então, o primeiro triunvirato ele é formado pelo Júlio César, que era cônsul e com poderes religiosos em Roma, por Pompeu e Marco Crasso, que eram comandantes militares. Esse triunvirato ele teve ali um destaque muito grande para a questão militarista, né? Cada um dos responsáveis ali, né? Cada um dos triunviros, ele ficou com um exército sobre a tutela dele, numa clara tentativa ali de que apenas pudesse estabelecer o seu domínio sobre toda Roma, fazendo surgir então a figura de um ditador. O exército da Gaia, que era comandado pelo Júlio César, o da Espanha era comandado pelo Pompeu e o do Oriente, então, era de controle do Crasso. A grande vitória, né, de Júlio César, que vai acontecer ali na conquista de várias regiões da Europa, como a própria Gália, vai lhe dar o poder, e um poder que vai desagradar o próprio Senado. Essa situação ela vai piorar ainda mais quando o Crasso morreu nas guerras contra Apartas
e lá na Mesopotâmia, né? Então vão restar então apenas dois triunviros, né? Pompeu e o Júlio César. Os senadores então passam a apoiar o Pompeu, mas Júlio César tinha claros objetivos de tornar-se o único, né? Ou ainda o governante absoluto deste primeiro período. Então o Júlio César vai instaurar aquilo que ficou conhecido ali como a ditadura, né, de Júlio César. O Júlio César ele vai se aproveitar então dos problemas de saúde de Pompeu e da morte de Crasso e vai tomar o poder em Roma para poder estabelecer a sua ditadura. Era ali, né, final do primeiro triunvirato. Não tendo então muita saída, já que o Júlio César é quem se destacou entre os três, o Senado então resolve dar o título de ditador vitalício ao Júlio César, teria o cargo então enquanto ele vivesse, e o seu governo se tornou então bastante popular, embora ele tenha ali utilizado de violência por diversas vezes, né? Com a tentativa, né, de apoio do povo e dos militares, Júlio César vai estabelecer algumas medidas. Por exemplo, ele vai distribuir terra para os soldados do seu exército, né, principalmente as que eram conquistadas no processo expansionista. Conquistava-se uma nova terra, ele doava, né, ele distribuía essa terra ali entre o exército. Ele vai financiar construções de obras públicas, né, e isso vai dar emprego aos plebeus, então vai acabar um pouco ali com a problemática levantada, que é o grande desemprego, né, dos plebeus, principalmente com o processo de expansão do império, onde se tinha então muitos escravos de guerra, né? E o Júlio também ele vai colonizar as novas regiões, né, e vai escravizar ali os povos que trabalham nos campos. Vai liderar os plebeus para uma nova atividade e maior participação política. E por fim, né, essas medidas ali vai aumentar a oposição do Senado em relação a Júlio César, que vai então articular o assassinato de César, que vai ser executado por Brutus e Clássio em 44 a.C. Lembrando que Brutus era ali o principal, era o homem de era o braço direito de Júlio César, né? Era o homem de confiança do Júlio César. Vamos lá. O segundo triunvirato, então. O segundo triunvirato ele vai ser composto. Vamos lá. Tá. O segundo triunvirato ele vai ser composto ali pelo Marco Antônio, pelo Lépido e por Otávio, né, que era filho do César. Então, no segundo triunvirato que vai acontecer lá entre os anos 44 e os anos 42 a.C., o Senado então ele já estava um pouco mais fortalecido depois da morte de Júlio César, porém ele teve que acalmar a população, né, que adorava o Júlio César, né? Por que ele precisava acalmar a população? Lembram da quantidade, né, de plebeus de população romana? A qualquer momento poderia ali estourar, né, um grave conflito social. Diante disso, então, o Senado resolveu organizar mais uma vez o mesmo sistema político que havia antes, né? Então ele criou ali o segundo triunvirato. Esse triunvirato ele era composto então, né, pelo cônsul Marco Antônio, por Lépido e por Otávio, que era filho do Júlio César. O Marco Antônio ele era comandante da cavalaria. O Lépido e o Otávio eram filhos, então, do Júlio César. Todos eles tinham uma relação próxima com Júlio César. Mais uma vez, então, houve, né, dentro do triunvirato, a disputa, né, pelo controle político de Roma. E, mais uma vez, o triunvirato ele é desfeito. O Otávio ele derrotou, né, o Marco Antônio, que havia se aliado à rainha do Egito, a famosíssima Cleópatra,
lá em 32 a.C., e conquistou o Egito. Assim, ele vence também Lépido. Ele chega ao fim não só do segundo triunvirato, mas também do período republicano em Roma. Então, vamos lá, exercício da página 242. Cite para gente, né, quais são lá os principais fatores que levaram ao enfraquecimento da classe patrícia em Roma. Qual que foi a razão que os patrícios ali, começaram a se tornar mais fracos, né, enquanto política, dentro de Roma, né? Questão número 2, né? Desde que a humanidade criou o conceito de propriedade privada, o primeiro bem privatizado foi a terra, produtiva na transição do Neolítico para a Idade dos Metais. No Brasil, essa situação é bem polêmica. O movimento dos trabalhadores rurais sem terras luta pela distribuição de terras com condições para produzirem. Na Roma antiga, a reforma agrária também foi defendida pelas classes populares, que criticava a elite. Comente abaixo sobre o que é reforma agrária e como ela pode interferir nos interesses da classe dominante. Vejam, quando Júlio César ele propõe lá uma reforma agrária, ele redistribui a terra, né? Então, a questão número 2 ela quer saber, né, o que é a reforma agrária e como essa reforma agrária ela pode ali, né, impactar, interferir nos interesses da elite, né, ou ainda da classe dominante. Questão número 3, faça ali reflexão e depois escreva, né, sobre a revolta de Espartaco, em que Roma levado em considerações em que Roma levava em considerações as características da escravidão, né? O que foi ali essa revolta de Espartacus, né? Essa revolta de Espartacus, ela falava em relação a qual parte da sociedade, né? A qual classe social que estava ali dentro de Roma. Questão número 4. O período republicano romano ele é marcado por muita instabilidade, conflitos, mas também por momentos de certa forma equilibrado, né? O que vai possibilitar inclusive um processo expansionista. Devido à instabilidade políticas, econômicas e sociais, o período republicano em Roma entrou em crise e abriu espaço para o surgimento do período imperial. A partir dessas informações, quais foram ali os principais motivos que levaram ao fim do período republicano? O que não deu certo? Vamos lembrar lá da forma de governo? Vamos lembrar do triunvirato? Né? Pensem aí um pouquinho nisso. Questão número 5. Vamos lá. Questão número 5. O primeiro triunvirato o enfraquecimento político no sistema republicano levou ao surgimento de 3 fases de disputas políticas que marcaram a sociedade, né? Vamos comentá-las. Deixa eu só tentar editar isso daqui para que fique de fato visível para a gente, né? Então, vamos pensar aqui, né? Quais são ali essas fases do Então, vamos lá, né? O enfraquecimento político do sistema republicano levou ao surgimento, então, de 3 fases de disputas políticas que marcaram a cidade romana.
Vamos comentar cada uma delas. Essas 3 fases ficaram conhecidas como a fase dos triunviratos, né? Então nós vamos comentar lá a primeiro, o segundo e o terceiro triunvirato, certo? Então, a atividade aí para a gente resolver e a gente corrigir na próxima aula. Essas atividades estão na página 242 e página 243. Com essa atividade, pessoal, nós vamos resumir e vamos aqui encerrar o capítulo onde nós tratamos, né, da República Romana e damos início então ao período do Império, né, que esse aqui é um dos mais comentados e um dos mais reconhecidos até a atualidade, né? O Império que seria ali a força da cultura, da organização e da política romana de forma geral, tá certo? Então, pessoal, resolva as atividades, pode ser no próprio livro didático, tá certo? E nós corrigimos isso na próxima aula. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.